quarto ano consecutivo, o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo foi entregue no Teatro Tuca, mas desta vez com uma novidade: uma roda de conversa entre os vencedores e os estudantes. A reportagem a seguir mostra os detalhes do encontro e da premiação. Confira! A memória vem e vai, mas não descansa. No Brasil há fatos e personagens que voltam sempre. Perguntas que procuram respostas que jamais foram dadas. Há 4 décadas, o Brasil viveu uma história que permanece inacabada. Assim começa um dos 17 trabalhos premiados com o 34º Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O documentário Uma História Inacabada, apresentado na Globo News por Miriam Leitão, mostra quem foi o desaparecido político Rubens Paiva e levanta a bola da discussão sobre os rumos da Comissão Nacional da Verdade, instalada em maio de 2012 pela presidente Dilma Rousseff. Muita gente falava assim, a Comissão da Verdade não vai dar em nada, não vai fazer nada, e a gente decidiu que a gente ia fazer a pauta. A gente queria pegar uma pessoa, simbolizar o que é o desaparecido político, até para os jovens como você saberem o que é isso. E aí quem escolheu por nós, quem seria o símbolo do desaparecido político, foi Ulisses Guimarães. A sociedade foi o Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. A Comissão da Verdade não esteve apenas no tema de muitos dos trabalhos premiados. Ela marcou esta edição por ter articulado a alteração no atestado de óbito de Vladimir Herzog, consentida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A expressão morte por asfixia mecânica foi trocada por morte em decorrência de lesões e maus tratos. Eu considero que a medida tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é uma medida de direitos humanos. É uma medida justa que deve ser estendida a todas as pessoas que foram mortas nas circunstâncias parecidas, enfim, em função de torturas, maus tratos e que tiveram falsos atestados de óbito emitidos no período da ditadura militar. Esta também foi a primeira vez em que o prêmio se desdobrou para a sala de aula, proporcionando aos jornalistas e alunos, no campus da PUC São Paulo, uma roda de conversa sobre a execução e repercussão dos trabalhos premiados, o que caminhou naturalmente para um debate sobre a profissão. O resultado, eu acho que para quem participou é muito bacana, porque traz assim, primeiro, um balanço do que é fazer jornalismo hoje, jornalismo da melhor qualidade. As pessoas que participaram dessa roda de conversas são jornalistas de primeira linha. O que eu vi aqui me deixou muito emocionada, porque eu vi jovens, assim, muito jovens mesmo, que têm pouco tempo de profissão, e eles têm a mesma coisa que eu tenho, paixão e persistência. Então acho que é isso. Você vai procurar uma grande história, não desista na primeira esquina, não acha que a história está pronta, procure mais informação. E sempre se apaixone pela história que você vai contar. E nesta noite, além dos grandes jornalistas premiados, os estudantes também tiveram seu momento. Na verdade, 2 momentos. Foram conhecidos nesta noite os vencedores do prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. E também foi lançado pela Alboré o projeto 1000 em 1. Por um ano, 200 estudantes do Brasil terão a oportunidade de entrevistar os grandes vencedores do Vladimir Herzog e, com isso, compor um acervo para as universidades brasileiras. Considerando que a maior parte dos jornalistas premiados, os considerados os principais jornalistas do país, não deram e não darão aula pelo tipo de vida que têm, nós estamos então identificando que grande parte dos estudantes se encontra no momento numa solidão, não é individualismo, é solidão. Não tem com quem conversar. Então, portanto, esse projeto fala na necessidade de articular alunos, professores e essas instituições, empresas, os prêmios de imprensa, para criar as condições para que no prazo de um ano se realizem 1000 entrevistas sobre matérias premiadas, vídeos de 10 minutos, realizados por estudantes. Ao meu lado, o jornalista Audálio Dantas, que à época da morte do Vladimir Herzog era presidente do Sindicato de Jornalistas. E o Audálio acaba de lançar um livro contando exatamente a história do Vladimir Herzog, as 2 guerras de Vladimir. Audálio, conta um pouquinho para mim, que 2 guerras são essas? Bom, esse livro tem 2 momentos importantes. Um é a história, é uma pequena biografia do Vlado, e a partir da sua
do seu nascimento e perseguição pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Essa foi a primeira guerra dele. Essa história é contada no início do livro, até a vinda para o Brasil, que todos eles acreditavam que fosse para uma vida de paz e de felicidade. Infelizmente isso não aconteceu porque sobreveio a Segunda Guerra do Vlad Herzog, que foi a guerra que ele sofreu por parte dos nazistas locais, que eram os golpistas de 1964. Fortemente acredito que o prêmio Vladimir Herzog ele é uma ponte entre a luta pela democracia, que representa o Vlado e a sua família, a sua história e o próprio Instituto, e os dias de hoje com pressuposto ético e de direitos humanos afirmativo na sociedade brasileira, incentivando os novos jornalistas a esta postura. Nós demos o máximo de nós para merecer Rubens Paiva e a sua memória. E achamos que merecer isso é passar para os jovens que nunca ouviram falar dele, quem era ele. Para que os jovens contem para os seus filhos e para que os filhos dos jovens de hoje contem para os filhos de amanhã. E assim se o país tenha noção do que foi o sacrifício de um Vladimir Herzog e de um Rubens Paiva.